Depois de um tempo tão especial de louvor que a gente pôde ter nessa noite, o coração aquece, né? Poder louvar quem Deus é, poder ter um tempo de comunhão, um tempo de adorar o Senhor. Então é muito bom a gente poder estar nesse tempo de culto aqui. E eu quero começar te mostrando um livro que eu me baseei um pouco na reflexão que nós vamos ter hoje à noite. Nesse livro chamado A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. Então tem algumas coisas que eu vou citar sobre ele. Aí você sabe que algumas ideias não são minhas, mas são umas ideias que a gente encontra nesse livro. Porque o nosso tema hoje é falar sobre essa temática do Luz para as Nações. Teve uma pesquisa que saiu no Datafolha em 2020. Ele vai trazer que 31% dos brasileiros, eles são considerados evangélicos. Aquelas pesquisas, né? E aí essa pesquisa levanta de que lá por 2022, 2023, esse número pode chegar até 40%. Então os evangélicos no país é um grupo que realmente cresce. Quando a gente olha para a nossa realidade aqui na cidade de Curitiba, você tem igrejas que reúnem em torno de 4.000 pessoas num culto. É muita gente. Desde igrejas muito pequenas que se reúnem debaixo da promessa: ali onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. 4.000, 2, 3 igrejas que se reúnem. Como Redentor, eu fui dar uma olhada no nosso fichário. O fichário ainda existe. E o fichário coloca que nós temos em torno de 2.000 membros na Redentor. A gente sabe que é um número que não é muito real com a frequência que nós temos, mas nós também temos uma igreja que tem reunido muitas pessoas nos últimos tempos. E como Redentor, a gente tem reunido aqui crianças, adolescentes, tem a turma do Kairos aí, tem a turma do Encontro Casa, a gente reúne o pessoal da terceira idade, casais, pessoas solteiras, um monte de faixa etária. A gente reúne homens e mulheres em vários grupos. Interessante olhar esse número, que tem muita gente a nível mundial, a nível de Curitiba, a nível nós agora como comunidade do Redentor. E a minha pergunta é: como isso tem feito diferença na humanidade? Como esses números tão expressivos têm realmente resultado em alguma diferença que seja no mundo? Qual tem sido o meu papel e o teu papel, ou o papel da Redentor, nesse número tão grande? Qual tem sido o nosso lugar? Como é que a gente tem lidado como igreja? Como você tem lidado? Como eu tenho lidado? O texto que a Rafa leu lá em Gênesis 12 é um texto muito especial, que fala desse chamado de Abraão para sair da sua terra, ir para uma terra que Deus havia preparado para ele. E ele é mais do que um texto antigo que fala de uma história muito antiga, mas ele é um texto que fala também sobre um projeto de missão que é de Deus para a humanidade, e que ele não se encerrou e que ele continua em funcionamento. Projeto e engajamento na missão que é de Deus, porque nós somos descendentes também dessa mesma promessa, desde Gênesis 12. Gênesis 12 fala de um recomeço, depois da queda que é relatada lá em Gênesis 3, Deus decide recomeçar a sua história com um povo que vai ser chamado povo de Deus, e vai ser através do Abraão, que vai sair da sua terra, e agora ele vai até uma terra que Deus está preparando para ele, não só para ele, mas para um grande povo que está sendo reunido. E em Abraão nós temos duas promessas que ficam muito claras. Uma delas é que ele seria uma grande nação, e a segunda é que essa grande nação seria luz para as outras nações. E para mim são duas questões centrais quando a gente pensa no nosso chamado hoje como igreja Redentor, como igreja cristã que se reúne no mundo inteiro. Também o nosso chamado individualmente, você e eu, como a gente se encaixa nessa grande missão que Deus tem realizado. E o primeiro ponto, quero trazer só dois. O primeiro é quando fala sobre Abraão e essa promessa de que ele vai ser um grande povo, de que esse Abraão vai ser um homem conhecido, um homem famoso. E esse Abraão, ele começa em Gênesis 12 com uma história não de um grande povo, mas começa ele, sua esposa, alguns familiares. O Abraão tem animais, tem alguns bens, e Abraão, com essas poucas pessoas e com esse pouquinho que ele era, ele se levanta
ele aceita o chamado de Deus e diz: eu vou para essa terra que o Senhor está preparando, não só para mim, mas para esse grande povo que o Senhor está prometendo que vai ser construído. Então, o Abraão que vai sair da sua terra. Por que isso tem conexão agora com o Novo Testamento? Porque essa promessa é que primeiro Abraão, então, ele seria um grande povo. Primeira promessa e missão. Iriam crescer, esse é um grupo muito maior. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Israel, mesmo sendo um povo muito pequeno em comparação aos povos vizinhos, esse povo vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos um povo que é descendente daquela promessa lá em Gênesis 12 com Abraão. Mesma promessa. Nós temos um povo que se reúne no Novo Testamento debaixo da mesma promessa que foi dada para Abraão, que a Rafa leu. Mesma promessa. Tanto é que muitos daqueles judeus, aquele povo de Deus, se identifica como filhos de Abraão, ou como filhos da promessa. Então nós temos aqui uma continuidade. O Novo Testamento, ele não descontinua a história que está sendo começada com Abraão. Eles são frutos de uma mesma promessa. Quando Jesus surge fisicamente no Novo Testamento, Jesus ele não vem para fundar um novo povo. Jesus não vem para acabar com esse mundo dos judeus que ali existiu. Jesus, quando chega, e quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos 2, não é um novo povo que surge, mas é uma continuidade da missão de Deus em Gênesis 12. Um só povo. Jesus não vem para reunir uma nova igreja, já havia uma igreja. Jesus não joga fora aqueles judeus, mas ele restaura aquele chamado, e ele também amplia agora esse chamado, onde não é somente agora o povo hebreu ou os judeus, mas agora você tem uma inserção dos gentios, aqueles que não eram do povo de Israel. Então ele não vem para negar aquela aliança, mas agora a aliança não é mais em cima do sangue da genealogia de Abraão, mas eles são chamados agora pelo sangue da nova aliança derramada na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo. Nós temos uma continuidade, povo de Israel, Novo Testamento, em Jesus Cristo há uma nova aliança no seu sangue, povo de Israel restaurado, gentios que são agregados. É um só povo. É um só povo, debaixo de uma nova aliança. Uma nova aliança. Quando a gente olha para esse povo de Israel no Antigo Testamento, a gente olha para o povo de Deus conhecido no Novo Testamento, elas não são duas coisas diferentes. Não são. Um só povo, restaurado por causa do sangue de Jesus Cristo. Uma nova aliança que é derramada. Então a primeira promessa que há, essa promessa sobre a missão de ser um grande povo, e quando nós olhamos hoje, nós somos continuidade daquela promessa do Novo Testamento, uma igreja hoje, Comunidade do Redentor 2021, que se reúne debaixo da promessa do sangue de Jesus Cristo. Nós somos a continuidade daquela igreja, nós aqui hoje reunidos. Um grande povo, e um grande povo de Deus que não se resume agora à Comunidade do Redentor, que não se resume só aos luteranos por aí, uma comunidade que não se resume somente a Curitiba, mas todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, faz parte dessa promessa do sangue de Jesus Cristo, um só povo, não debaixo de uma denominação, não debaixo de uma placa de uma igreja, mas debaixo do sangue precioso de Jesus, um só povo. Você e eu somos povo de Deus. Povo de Deus. Parece que essa história de Abraão se tornar um grande povo está se resolvendo bem rápido. Quando nós olhamos hoje, falei de alguns números no começo, 31% dos brasileiros se consideram evangélicos. 31%. É muita gente. Grande povo. Promessa lá para Abraão, somos também um grande povo agora em continuidade. Primeira parte, de novo, da promessa e da missão parece que está bem resolvida. E vamos ser bem sinceros, né? Como é bom a gente poder se reunir como povo. Como é bom a gente poder se reunir aqui de novo nessa noite ou nos cultos da manhã como igreja.
Sabe, uma das sensações mais difíceis ou diferentes, pelo menos para nós, foi quando a gente não podia reunir ninguém, nem a turma do louvor. A gente vinha aqui gravar culto, o Lampa ficava lá atrás na salinha de oração, para ficar bem longe da gente, e a gente gravando o culto aqui de baixo, para ser lançado daí no domingo, e a gente ouvia o Lampa lá de cima: "Tá gravando! Parou!" E tu olhava a igreja vazia. Foi um tempo difícil? Foi. Mas também foi um tempo que Deus cuidou de nós. Isso é fato. E como é bom de novo a gente poder olhar para o lado e ver que nós somos uma comunidade. Nós somos esse povo de Deus. Achei muito bonito, a Annelise está aí, né? A Annelise está lá atrás, né? Tô te vendo. Voltou o grupo de Oásis semana passada, né? Grupo de senhoras da igreja. Tempo também que não se reuniam. Poder ver pessoas. O Kairos, os adolescentes voltaram. Se você não vem no Kairos, venha no Kairos. O Kairos voltou semana passada. Uau! Poder ver gente. Que saudade eu estava de ver gente. O Encontro Casa, que a galera mais velha se reúne já há 3 semanas. A gente se reuniu ontem à noite de novo. Sabe como é gostoso a gente olhar para o lado assim e ver a gente não está sozinho. Mesmo aqui nessa noite de culto, que você não pode abraçar ninguém, tu não pode chegar muito perto, a gente não pode se tocar, mas olhar para o lado e dizer: olha só, a gente está junto. A gente é igreja, a gente é comunidade. Nós somos esse povo do próprio Deus. Você é povo, eu sou povo, nós somos povo do Senhor. A promessa de nós sermos uma grande nação parece que vai sendo restaurada, né? O Valdir falou semana passada, nós passamos por um tempo de dispersão, me parece. Estava um para cá, um para lá, uns online, uns presenciais, mas nós continuamos sendo uma só igreja. Você e eu. Uma só igreja. Uma igreja que reúne criança, adolescente, adultos, idosos, homens, mulheres, um só corpo. Em Curitiba, no Paraná, no país, no mundo, um só corpo. Um grande povo. Então, de novo, esse chamado para ser um grande povo está muito bem resolvido. Mas eu me pergunto, e a segunda parte do chamado de Deus para a humanidade? E a segunda parte desse chamado de Deus para todos aqueles que creem nele? Porque esse povo de Israel, ele não vai ser reunido com uma finalidade em si. Nós seremos um grande povo e está tudo resolvido. Nós seremos um grande povo porque Deus nos ama mais do que ama os outros povos vizinhos. Se deram mal, Deus escolheu. Não. O povo de Israel, ele é chamado não porque Deus os ama mais, mas Deus escolhe Israel, escolhe Abraão como canal de bênção para as outras nações. Eles não foram chamados para um fim em si, mas eles foram chamados para alcançar outras pessoas. Ser chamado, esse povo de Israel não deveria ser tratado como um prêmio de superioridade, viu? A gente é melhor que vocês, Deus nos ama mais. Não. Mas parece que o povo não entende que o chamado deles é para que eles encarnassem a missão de Deus em resgatar a humanidade. Isso era papel e chamado do próprio povo de Deus. Quando a gente olha para essa missão no Antigo Testamento, os outros povos deveriam olhar para Israel e dizerem: uau, a gente quer ser assim também. Uau, a gente também quer participar ali. Uau, como eles se amam. Uau, que atraente que é viver ali, eu também quero. Eles deveriam ser luz para as nações. O Novo Testamento fala sobre a cidade colocada em cima do monte. O povo de Israel deveria ser bênção, ser luz para as outras nações. E o problema começa a surgir, porque esse povo, que ele é reunido como Israel, eles não entendem, parece que esse chamado de serem diferentes dos outros. Mas esse povo de Israel começa a querer ser como os outros. E eles começam a se queixar: esses outros povos aí tem um rei, né? A gente nem rei tem. A gente devia ter um rei, né? Porque a gente podia ir para a batalha. Deus nunca quis que eles tivessem rei, porque eles tinham o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, que é o próprio Deus.
Esse povo que deveria se contentar em adorar somente a Deus, eles começam a olhar para os povos vizinhos e tinha Deus para tudo que é coisa. Tinha Deus para a fertilidade, tinha Deus para a agricultura, tinha Deus para o tempo, tinha Deus do dinheiro. E começaram a pensar, poxa, a gente também podia ter mais deuses, né? Se a gente orar para esse Deus Baal aí, também não deve ter problema, né? Esse povo que deveria ser diferente dos outros começa a ser igual aos outros. O povo de Israel no Antigo Testamento tem muito mais um chamado para ser exemplo do que para ir em primeiro lugar. As pessoas deveriam ser atraídas por esse novo estilo de vida. Israel deveria ser uma contracultura no seu tempo, mas eles começam a se igualar a todo mundo. E aí começa a dar problema. Sabe qual que é o problema? Isso não acontece só com o povo de Israel. Mas eu quero dizer que a gente flerta como igreja, e não só digo comunidades por aí, eu digo inclusive comunidade do Redentor. Nós temos que ter cuidado para a gente não flertar com a ideia de ser como todo mundo é. Fazer o que todo mundo faz. Mas aquela igreja tem um jeito diferente, a gente bem que podia ser igual, né? Será que é a chave? Será que esse é o caminho? Sabe, eu tenho uma crise assim interna, né? Tem turma assim que se pudesse mudaria todo esse esquema da Redentora, assim, né? Se pudesse tiraria esse negócio de torre, de sino, né? E pareceria o menos possível com uma igreja, né? Porque daí a questão é, não, a gente vai trazer pessoas para dentro da igreja sem que elas saibam os valores. Sei lá, menos igreja possível. Desculpa, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha de ser igreja. Porque graças à igreja que eu estou onde eu estou hoje. O povo que deveria ser uma diferença começou a se amoldar e começou a ser como todo mundo é. Querer fingir que a gente não é igreja é hipocrisia. Nós somos uma igreja. Somos uma igreja. E aqui nós pregamos a centralidade que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ponto. E não me venha com outra conversa. Não tem outra conversa. Os povos deveriam olhar para Israel e dizerem, nós queremos ser como esse povo de Israel. Os outros povos deveriam se encantar. E quando eu penso nas pessoas fora das comunidades, não só Redentor em geral, será que elas olham para a igreja e dizem, eu gostaria de estar lá? Será que esse estilo de vida me atrai? Não sei qual a tua experiência, mas quando eu vou para um lugar novo, né, algumas coisas me chamam a atenção. A forma que eu sou acolhido, a forma que as pessoas conversam comigo, se as pessoas estão preocupadas comigo mesmo, ou se elas só querem que eu seja um número, se elas estão preocupadas com a minha vida ou com o meu dinheiro, isso me preocupa. No lugar onde eu sou bem acolhido, eu sou amado, sou respeitado, as pessoas cuidam de mim. Será que as pessoas experimentam isso conosco? Ao ponto de pessoas dizerem, aqui eu quero ficar, porque aqui eu sou amado, aqui eu sou respeitado, aqui as pessoas gostam de mim, não pelo que eu tenho a oferecer, mas por quem eu sou. Quando as pessoas olham para nós, será que elas se sentem atraídas por esse evangelho que a gente fala servir? Lucas lê um texto muito especial. Vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que as pessoas vejam as suas boas obras e também glorifiquem a Deus. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Com o derramamento agora do Espírito Santo e a vinda de Jesus no Novo Testamento, esse chamado não é somente agora para sermos testemunhas na forma de viver, mas também há um chamado para o ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide, pregai. E aqui nós temos agora uma ampliação da missão. Não é só ser, é um ser e ir. Você não só vai, você também é exemplo. Você é exemplo, não só esse exemplo, mas você é exemplo e você também vai. Então esse povo que Deus reúne no Antigo Testamento, esse povo agora que continua no Novo, eles são chamados a fim de quê? Eles são chamados a fim de que outras pessoas conheçam o amor do próprio Deus.
a fim de que seja um canal de bênção para que outras pessoas também o conheçam. Não era um fim em si, nós seremos povo, mas esse id é dizer, eu vou me envolver naquilo que Deus está fazendo. O id, ele é como comunidade, o id tem a ver com a nossa identidade como igreja. Mateus 28, em primeiro lugar, não fala de indivíduos, ele fala da igreja de Jesus. Id, a igreja que vai. A gente não despacha os missionários por aí para dizer, viu, a gente fez o id, está resolvido. Não, a gente vai, nós nos envolvemos, para que mais pessoas conheçam quem Cristo é. Nós somos enviados a esse mundo, que carece da luz do Evangelho. Nós nos envolvemos na missão, isso é outra coisa, a missão, em primeiro lugar, não é a missão nossa, mas essa missão é de Deus, feita do modo de Deus, para alcançar as pessoas de Deus. A missão não é nossa, nós nos envolvemos na missão dele. Quem está no projeto de restaurar a humanidade é Cristo, e nós nos envolvemos fazendo parte. Nós somos chamados para uma caminhada com Jesus a fim de que mais pessoas conheçam a Cristo. E aí é meu problema, porque parece que o mundo cristão e o mundo evangélico que dizem por aí, e talvez até nós, a gente acaba sendo uma bolha gospel quase, né? A gente fica reunido como um grande povo, meio esperando a eternidade chegar, né? É quase quando você vai entrar num ônibus, você compra a tua passagem, você acha a tua poltrona, você senta nela, você quase torce para o outro não sentar do lado, né? Porque daí a poltrona fica as duas para você, e você senta lá e diz, agora eu vou esperar, porque agora eu estou indo para a eternidade. Desculpa, mas a igreja não está num ônibus indo para a eternidade, também está, mas enquanto nós vamos à eternidade, nós envolvemos na missão que é de Deus, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas, a fim de que mais pessoas conheçam o amor de Cristo. E tem pessoas que vão dizer, mas isso é obrigação da igreja. E eu te pergunto, quem que é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. A gente gosta de falar, não, a igreja somos nós. Mas quando fala de se envolver na missão, não, a igreja faz, a instituição faz. Você é a igreja, eu sou a igreja. Tem uma turma do Kairos aí, né? Alguns vão dizer assim, mas eu sou novo demais, né? Quem disse que você é novo demais? Quem disse que você é novo demais, você é nova demais para anunciar o amor de Cristo no colégio onde você estuda? Desculpa, mas Deus te colocou lá, Deus não me colocou lá dentro. Deus te colocou na sala onde você está para você alcançar mais pessoas, a fim de que elas conheçam o amor de Jesus. É teu papel, não meu. Deus colocou você no trabalho onde você está, com um grupo de pessoas, a fim de que você seja luz na vida dessas pessoas. Isso é um papel teu, é um papel que é meu. Mas eu não sei como fazer. Quem disse que é você que faz? É o Espírito Santo que nos capacita para a missão. Ele que nos cuida, Ele que nos move, Ele que nos ensina, Ele que nos leva. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é pelo teu conhecimento teológico, não é. É o Espírito Santo que te leva. Deus te alcançou, Deus me alcançou para ser um grande povo, e a minha pergunta é, o que a gente está fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Como é que está esse nosso chamado de sermos luz para as nações? Porque quando nós somos alcançados pelo amor de Jesus Cristo, esse amor transformador, esse amor que nos arrebata, que mexe com o nosso coração, desculpa, não dá para não dar uma resposta para Deus, não dá. Esse amor nos constrange ao movimento. Deus me amou tanto que eu não consigo não amar o meu próximo, não dá, não dá. Se você diz que foi alcançado, se eu digo que foi alcançado pelo amor de Cristo, pelo Evangelho, isso não me faz ter um movimento a fim de que outras pessoas conheçam Cristo, a gente tem um problema na nossa caminhada. Você e eu fomos chamados a fim de quê? Deus colocou a Redentor na Trajano, Reis 1:9-9, a fim de quê? Mais pessoas conheçam a Cristo. Nós temos diversos ministérios aqui, a fim de que mais pessoas conheçam a Cristo. Deus te chamou a fim de que você seja sal e luz para as nações, para que você também alcance outras pessoas. E desculpa, isso não tem idade.
Não vem me dizer que você é novo demais, que você é velho demais, que está cansado demais, que tem jeito de menos. Besteira. Deus te chamou. Tem coisa que a gente não precisa nem orar assim, eu vou ser bem sério com vocês. O pessoal pergunta assim, eu vou orar para ver o que Deus quer de mim. Desculpa, não precisa nem orar, está na Bíblia. Deus falou para você amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, em palavra, em ação, em cuidado. Já está resolvido. Não precisa nem orar perguntando, Ele já te falou. Ama a Deus, ama o teu próximo. A pergunta é como? Orar é como que eu vou me mover? Como que eu vou fazer isso? O como tem a ver com a nossa atitude muitas vezes. O como tem a ver com um convite, para dizer para a pessoa, vem comigo. Quantas pessoas que não estão na Redentor hoje porque alguém fez um convite, vem comigo? Não sei. Com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir, a gente anuncia o reino, denunciando o pecado também, falando aquilo que está errado também. É viver de uma maneira diferente do que todo mundo diz por aí. É você ser testemunha do reino de Deus e no teu trabalho onde você está, dentro da tua casa, no teu círculo de amizades. A Redentor também te dá várias oportunidades. Se quer servir, tem Kairos para servir, vem ajudar. Tem encontro casa, tem grupo de mulheres, tem Redentor Ora, tem grupo de diaconia, tem grupo de oásis para você ajudar, para você participar. Tem grupo, o Dudu sempre pede por voluntário, se você não sabe o que fazer, fala com o Dudu, dá para servir como voluntário. Dá para ajudar a arrumar o palco? Desculpa, está cheio de coisa para a gente servir o outro e cuidar das pessoas. Como nós faremos? Minha pergunta para você, indo para o finalmente aqui. O que você vai fazer? Pensa nessa pergunta, sendo bem sério assim. O que você vai fazer? Para de jogar isso para a instituição igreja. A igreja. Você. O que você fará? O que Deus está colocando no teu coração agora? Não perde o que Deus está botando no teu coração agora. O que Deus botou no teu coração agora para você fazer a fim de que mais pessoas conheçam Cristo. Não adianta fugir. O primeiro pensamento que veio deve ser esse aí. Não adianta procurar um melhor, mais fácil, deve ser esse. Eu não quero ficar aqui me lamuriando, durante a pandemia a gente deixou de fazer um monte de coisa, né? Que pena. Não. O que nós faremos adiante? Isso me motiva a sair daqui essa noite. O que nós faremos adiante? O que nós faremos como igreja, como Redentor? O que nós faremos? O que você vai fazer? O que a gente vai fazer junto? Desculpa, é um papel teu e meu. Também da Redentor. Mas ele é teu e meu também. Quero terminar te contando uma pequena história. Conta-se de um homem chamado John Harper. Era um pastor escocês que ele veio a falecer no naufrágio do Titanic. A história é muito interessante desse pastor, porque ele vai contar, quer dizer, ele não conta, né? É um sobrevivente que conta, de quando começaram a soar as primeiras sirenes no Titanic. Aí aquele pastor acordou, ele estava com a sua filha, numa daquelas cabines, e ele levou aquele negócio muito a sério, esse Titanic vai afundar. E ele ajudou batendo nas portas, vamos sair, sai, vai para os botes, o navio vai afundar. Alguns não deram bola, outros deram bola, e ele vai subindo para a parte onde ficava aqueles, bem do filme do Titanic, né? Aqueles botes, né? E ele vai motivando a turma, entra no bote. Primeiros botes, pesquisadores dizem que desceram talvez com 1/3 da capacidade só, porque ninguém levou a sério. No final faltou lugar, né? Porque tinha lugar e eles não entravam. Os outros começaram com metade, e no final, quando aquele navio estava quase afundando, não tinha mais lugar. Quando começaram as primeiras pessoas a entrarem no bote, esse John Harper pega a sua filha pequena, e ele entrega ela naquele bote, e diz, leva minha filha.
e pessoas seguram aquela menina, sentam no bote e perguntam para ele: você não quer vir? Ele assim: não, eu preciso chamar mais gente para sair do barco. E ele deixa a filha aí com o bote e vai embora. O navio afunda e quando ele queria pegar o bote não tinha mais. E ele se segura naqueles troncos que quebraram do barco, né, para se manter fora da água. Ele estava com um colete. E ele dentro da água, um homem, depois eu digo o nome dele, começou a dizer: John Harper, a cada pessoa que via ele perguntava: você já conhece Jesus? Não, então ainda é tempo, ainda é tempo. E ele foi falando isso, meio nadando, imagina aquela água gelada, enquanto ele não morria. Chegou uma pessoa: você já conhece Jesus? Ele disse: não. Daí ele falou: então pega meu colete, porque tu vai precisar. Deu o colete para ele. Daí por causa das marés, foi para lá, voltou e encontrou com o mesmo cara, esse nome chamado George Henry, que é um sobrevivente. E ele chega nesse homem e pergunta a segunda vez: você já conhece Jesus? Não, ainda não conheço. Então entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Deu mais alguns minutos, esse George Henry vai ver o pastor John Harper afundando, morreu. E depois de alguns minutos um barco decidiu voltar, voltou. E recolheu esse George Henry. E ele vai dizer: naquele dia eu não fui salvo somente do mar gelado, mas eu fui salvo da morte eterna. Por causa daquele homem que entendeu que mais valia investir a vida em levar alguém para Cristo do que continuar vivo. Você pode procurar na internet, testemunho de John Harper. George Henry escreveu. Um homem que entendeu que mais vale viver o a fim de quê? Do que viver uma vida que não vale a pena. O que Deus está mandando você fazer? Quero te convidar a orar. Deus querido, obrigado porque a gente só pode ir, Pai, e fazer algo, porque o Senhor veio ao nosso encontro, e o nosso ir é uma resposta ao Teu amor. Obrigado, Deus, porque mesmo nós sendo falhos e pecadores, o Senhor nos convida a uma caminhada contigo. Obrigado, Deus, porque um grande povo a gente já é, Pai, isso é muito bom ser igreja do Redentor, mas agora eu me pergunto, a fim de quê? Deus, que a nossa resposta seja a fim de que mais pessoas conheçam a Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver um cristianismo que não é acomodado, Pai, que não se esconde, Pai, mas um cristianismo ativo. E desculpa, e Senhor, não importa a idade aqui, Deus, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem idoso, Pai, o Senhor nos chama a fim de que mais pessoas sejam alcançadas. Nós queremos, Pai, ser canal de bênção do Senhor, vivendo a missão de Deus, ao modo de Deus, para alcançar as pessoas que são Tuas. Não tem a ver conosco, tem a ver contigo. Nos tira do comodismo, Pai. Obrigado porque é bom ouvir um testemunho como o do John Harper, que decide entregar a sua vida para que mais uma pessoa conheça Cristo. Que a gente é tão acomodado, Pai. Que nós sejamos luz para as nações, porque foi por isso e para isso que o Senhor nos alcançou. Canal de bênção, vivendo um relacionamento contigo, amando outras pessoas. E meu último pedido, Pai, é que isso que o Senhor botou na cabeça e no coração de cada um de nós essa noite, não deixa a gente dormir e botar isso na gaveta. Que nós sejamos, Pai, canal de bênção do Senhor, onde nós estamos. No nome por amor do Teu Filho Jesus. Amém.